Glória a Deus. Bom dia, igreja. Que o Senhor abençoe a sua vida. Amém. Bom estarmos aqui já logo cedo na presença do Senhor. Que Ele possa nos abençoar grandemente nesta manhã. Amém. Eu cumprimento também a todos que nos acompanham pela internet. Fique conosco, seja abençoado com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor vai falar com você nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Nós te adoramos, Senhor. Tu és o único Senhor das nossas vidas. E nesse momento, Pai, eu quero me esvaziar de todo o meu eu, de toda a minha vontade, de todo o meu querer, para fazer somente, Pai, a tua vontade, para somente ministrar aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Quero ser fiel à tua palavra. Eu quero, Senhor, que se manifeste a tua graça sobre as nossas vidas, o teu favor sobre nós nesta manhã. Eu me coloco na total dependência do teu Espírito Santo. Eu reconheço que eu nada sou sem o Senhor. Eu reconheço, Pai, que eu preciso de Ti nesta manhã, que eu preciso do Teu Espírito Santo se movendo através da minha vida, Pai. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa abrir o nosso coração, o nosso intelecto, para que nós possamos entender a Tua vontade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Como o tempo tem passado rápido, né? Nós já estamos no último mês do primeiro semestre. E nós estamos com grandes expectativas daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Deus tem usado os profetas, os ministros dessa casa, para nos dizer que Ele quer trazer grandes mudanças nesse segundo semestre. E nós temos que nos preparar para isso. E o Senhor vai usar os ministros, vai estar usando as pessoas da casa para nos dar direção daquilo que Ele quer fazer. E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Nós precisamos ouvir o que Deus quer falar para que nós possamos obedecer às suas direções. Para que ninguém fique de fora. Para que ninguém fique, fora da vontade de Deus para esse tempo. E Ele está nos prometendo grandes coisas. Isso não vai depender do Senhor, vai depender de cada um de nós. De querer essas mudanças, de querer essa transformação, de querer que Ele realmente faça algo para que mude as nossas vidas, a nossa rota, que é o que Ele vem falando através dos seus filhos, amém? E algo que Deus falava comigo, sobre o que vai ser ministrado nesta manhã, é que o Senhor, Ele quer ter um particular com a sua igreja. Ele quer falar com os seus filhos de maneira individual. Na verdade, Ele quer ter um a um com os seus filhos. Ele quer ter o tempo dEle com cada um de nós. Ele quer falar conosco. Mas nós precisamos querer isso também. E algo que Ele me dizia é que a igreja tem orado, a igreja tem buscado, a igreja tem ficado na presença do Senhor, tem buscado a presença dEle, e tem clamado, e tem profetizado, e tem falado tantas coisas com o Senhor, mas tudo tem terminado no amém. Nós temos orado e conversado com o Senhor e terminado em nome do Senhor Jesus, amém. Falamos tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que queremos, mas não paramos para ouvir o que Deus tem para falar conosco. Nós terminamos a nossa oração e não paramos para ouvir o Senhor.
E o Senhor, Ele se agrada da nossa oração, Ele se agrada quando nós profetizamos, quando nós abençoamos os nossos irmãos através das nossas orações. Ele se agrada em estar na nossa presença e Ele nos responde porque Ele é um Deus fiel, misericordioso. Só que Ele não quer só ouvir, Ele quer também falar. E nós precisamos ter esse tempo com o Senhor, para ouvir o que Ele tem para nos dizer, ouvir a voz dEle. E quando Ele falava comigo que Ele quer ter o seu 1 a 1 com os seus filhos, eu falei, Senhor, eu vou ministrar sobre isso, que é o que o Senhor quer falar com a tua igreja, mas eu preciso te ouvir então. Eu preciso ter o meu tempo com o Senhor para saber o que o Senhor quer falar comigo, para que eu possa subir naquele púlpito e ministrar sobre isso. E eu fui buscar com o Senhor, eu fui ter o meu 1 a 1 com Ele. E eu comecei a ter dificuldades em ouvir, né, o Senhor. Mas eu fiquei ali persistindo, eu não saio da sua presença enquanto o Senhor não falar comigo. E fui buscando dEle. Aí eu falei, Senhor, fala comigo então através da tua palavra, né? E o que é correto também, o Senhor falar conosco através da sua palavra, porque a nossa vida toda está resumida aqui, neste livro, na palavra do Senhor. De Gênesis ao Apocalipse, do começo ao fim. Deus não vai falar nada para nós que não esteja fundamentado dentro da sua palavra. Ele não vai falar nada que não esteja baseado na sua verdade. Qualquer coisa que não esteja dentro da palavra do Senhor, não é do Senhor, não é verdade. Então, tudo está aqui, tudo que nós precisamos saber do Senhor para as nossas vidas está na sua palavra. Então, eu busquei do Senhor e falei, Senhor, então fale comigo através da sua palavra. E Ele falou comigo em Ezequiel, através do profeta Ezequiel, no capítulo 2. O capítulo 2 de Ezequiel fala da visão que o profeta teve, da visão que o Senhor deu para ele, do rolo de um livro. E nessa visão, Ezequiel, ele viu Deus, né, entregando para ele um livro e falando para ele comer aquele livro. Deus falava da rebeldia e da desobediência do povo de Israel. E então Ele falou para Ezequiel, não seja rebelde como a casa de Israel, mas me obedeça e come o que eu te dou. E Ezequiel, na visão, ele comia aquele livro e ele dizia que a palavra de Deus era na boca dele doce como mel. Só que o que estava escrito naquele livro não era tão doce. O que estava escrito naquele livro eram as profecias que o Senhor tinha para aquele tempo. E quem conhece o livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, sabe que não foram coisas muito agradáveis, né, que o Senhor fez naquele tempo. Então, a palavra de Deus desceu como mel na boca de Ezequiel. E então eu fui lendo, estudando aquilo que o Senhor estava falando, e eu vi então que o Senhor, Ele queria me dizer, Ele foi sendo ministrada pelo Espírito Santo, pelo que Ele queria dizer comigo. E Ele me falava, come a minha palavra, adquira sabedoria, adquira entendimento, saiba quem eu sou. Porque quando você estiver discipulando, você precisa saber o que dizer. O que você falar no seu discipulado precisa ser palavras de sabedoria. Tem que ter sabedoria, tem que ter entendimento, porque eu não posso falar daquilo que eu não conheço e daquilo que eu não entendo. E o Senhor foi falando e foi ministrando e foi me apertando e dizendo, busque conhecimento. E eu entendi o que Ele queria dizer para mim. Até porque eu estava um tempo assim meio que sem ler a palavra do Senhor e sem meditar. Então Deus, Ele vai falar comigo e com você aquilo que cada um de nós precisamos ouvir da parte dEle. Eu não sei o que Deus quer falar com você no particular. Nós precisamos buscar dEle o que Ele quer. Para esse dia, o Senhor falou comigo que eu precisava ter conhecimento dEle, na sua palavra.
Talvez o Senhor queira dizer para você que Ele quer ungir as tuas mãos para que você estenda as suas mãos para o enfermo e libere a cura. Ou que Ele quer ungir os teus pés para que você saia para as nações, para remir cidades. Eu não sei. Você vai ter que buscar do Senhor para saber o que realmente Ele quer para a sua vida nesse tempo, porque essa é a direção que Deus está nos dando. É essa direção que o Senhor está dando para as nossas vidas. É uma das direções. Amém? É ter o seu particular com o Senhor. Conhecê-lo, ter entendimento. E por que o Senhor quer isso? Porque Ele nos ama. Amém? E Ele não quer que a gente saia por aí dizendo um monte de asneiras, sem conhecimento e sem entendimento daquilo que nós estamos falando. E para fundamentar esta palavra, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Jó. Deus falou comigo através de 3 pessoas. Falou de Jó, falou da mulher samaritana, e falou também de Paulo. No capítulo 1, versículo 1 de Jó. Amém? E a palavra do Senhor dizia assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Repete comigo. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Amém? Esse era Jó. Ele era um homem reto na presença do Senhor. Ele buscava santificar a sua vida. Ele pedia perdão ao Senhor aos seus pecados. Ele pedia perdão ao Senhor aos pecados dos seus filhos. Ele trazia ofertas ao Senhor. Enfim, ele buscava fazer o melhor para o Senhor. Era um homem temente. Mas mesmo sendo ele esse homem justo, correto, reto, que nós lemos aqui, ele foi provado. Ele foi provado por Satanás e foi provado por Deus. E Jó perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu toda a sua riqueza, ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua reputação, ele perdeu os seus amigos, enfim. Tudo foi tirado de Jó. Ele ficou em extrema miséria, doente e em extrema miséria. Aquele homem que era tão fiel ao Senhor, teve que passar por uma situação de extrema miséria. O caráter de Jó foi provado aí. E o que acontece é que Jó, sendo tudo isso, ele não conhecia Deus na intimidade. Jó, ele não sabia realmente quem era Deus. Ele achava que conhecia. Ele achava que sabia. Porque ele fazia de tudo para o Senhor. E ele achava que ele tinha conhecimento. Ele se achava que era um homem sábio. E ele começou então a questionar a Deus, porque ele começou a ficar indignado com o estado que ele se encontrava. Ele se indignou porque o ímpio prosperava, ele se indignou porque o ímpio não era castigado, e ele que era tão fiel, tão certinho, estava passando por aquela situação. Isso é o quê? Essa indignação é o quê? A falta de conhecimento do Senhor. Porque se Jó conhecesse realmente o Senhor na intimidade, ele saberia que o que ele estava passando era um tempo na vida dele, e entenderia que Deus estava no controle daquela situação. Ele entenderia que o Senhor estava com ele, que ele não estava só, ele não estava abandonado. E Jó, ele se sentiu o tempo todo abandonado pelo Senhor. Mas se ele conhecesse realmente, ele teria segurança, ele teria firmeza, ele saberia que o Senhor estava ali com ele.
E Jó, então, ele começa a se tornar um homem arrogante, porque ele começa, né, a se achar que ele era sábio demais. Então, vamos ler aqui no capítulo 37 de Jó, 37, nos versículos 23 e 24. Jó, ele falava de coisas, ele não blasfemou contra o Senhor. Tudo que ele falava a respeito do Senhor, ele falava das suas maravilhas. Mas olha o que ele diz aqui. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o teme os homens. Ele não respeita os que são sábios no coração. Uau! Jó deveria ter ficado calado. Sabe aquela frase que a gente diz, né, que boca aberta não entra mosquito? Jó deveria ter ficado com a sua boca fechada. Ele não deveria ter falado o que ele disse. Ele não respeita os que são sábios no coração. Ele achou que Deus não estava respeitando ele porque ele se achava sábio, que ele tinha o entendimento e o conhecimento do Senhor. E não era verdade. Então Deus responde a Jó com perguntas. Deus responde a Jó com 70 perguntas. E ele começa perguntando, aqui no capítulo 38 diz, depois disto, depois que Jó falou todas as coisas, né? Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. A primeira pergunta de Deus. Deus não precisava perguntar mais nada para Jó. Só essa pergunta já calou a Jó. E quando eu li essa pergunta, essa palavra, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como nós somos presunçosos muitas vezes em dizer, eu conheço o Deus que eu sirvo. Quantas vezes nós falamos dessa maneira e às vezes somos arrogantes quando dizemos, eu conheço o Deus que eu sirvo. Será que nós conhecemos realmente o Senhor? Será que nós não conhecemos a Deus do que nós ouvimos falar? Das pregações que nós ouvimos, dos testemunhos que outras pessoas dão? Será que nós conhecemos Deus realmente na intimidade, no 1 a 1 com Ele? Isso falou muito forte ao meu coração e nós temos que ter muito cuidado, porque melhor é que nós possamos falar do Senhor. Eu sei que o Deus que eu sirvo é o Deus que tem poder para todas as coisas. Se nós não temos uma intimidade com o Senhor e não ouvimos realmente o que Ele tem para falar para as nossas vidas, se nós não temos o conhecimento real do Senhor, porque eu não saberia responder ao Senhor essa pergunta. Tu sabes onde você estava quando eu fundamentava a terra? Jó não soube responder. Será que nós saberíamos responder isso ao Senhor? Será que nós saberíamos dizer a Ele onde é que nós estávamos quando Ele estava criando todas as coisas? Já existíamos, o nosso espírito estava em algum lugar guardado, mas nós poderíamos responder isso a Deus? Então nós temos que ter muito cuidado. E por isso que o Senhor quer ter esse 1 a 1 para que nós possamos conhecê-lo realmente, de fato. Possamos conhecer realmente o Senhor na intimidade e saber o que Ele quer nos revelar, o que Ele quer para as nossas vidas. Para esse tempo de mudança. Porque somente um encontro real com o Senhor é que vai trazer mudanças nas nossas vidas. Quantas palavras nós temos ouvido do Senhor,
Quantas ministrações nós temos ouvido do Senhor e quantas pessoas continuam com as suas vidas do mesmo jeito, porque têm ouvido do Senhor somente do falar, de outras pessoas falando. Não tem tido um encontro real com o Senhor, não tem tido ouvido realmente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E Deus quer fazer essa mudança também em nós, para que nós possamos estar mais junto com Ele, mais tempo com Ele, ouvindo a sua voz. Amém? Você recebe isso para a sua vida? E eu quero falar também, lá em João, no capítulo 4. Gostaria que vocês acompanhassem comigo. A mulher samaritana. O apóstolo falou, quarta-feira ele pregou e ele falou sobre ela. E é incrível como Deus fala coisas diferentes usando a mesma palavra, né? Ele nos dá direções diferentes usando da mesma palavra. E ele também falou comigo através da vida dela, porque a mulher samaritana, ela era uma pecadora, mas ela estava à espera do Messias. E vamos ler aqui no capítulo 4, e vamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Repete comigo. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Amém? Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus. Pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der te fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede, não tenha vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Amém? Até aqui, mas permaneça com a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos está ministrando sobre essa palavra. Jesus, ele estava saindo da Galileia, da Judeia, indo para a Galileia, mas foi necessário que ele entrasse em Samaria, porque ali havia uma mulher. Ali estava uma mulher samaritana, uma mulher pecadora, mas uma mulher que estava ali à espera do Messias. Então ele parou ali para falar com aquela mulher, porque ele queria ter o seu 1 a 1 com ela. Ele queria transformar aquela vida. Ele queria fazer algo por aquela vida, por aquela mulher. Então ele para ali naquele poço, seus discípulos saem para a cidade para ir comprar comida.
E ele fica ali à espera dela até que ela chega. E quando ela chega, ele fala: mulher, dá-me água, dá-me de beber. E ela se assusta, fala: como um judeu fala com uma samaritana, né? Jesus falou com ela. E ela não sabia quem ele era. Ela estava à espera dele, mas não sabia quem ele era. E Jesus, então, começa a conversar com ela, começa a falar com ela, e ela ali conversando com Jesus, mas não sabia com quem ela estava falando. Esse é o perigo de nós não sabermos com quem nós estamos falando. Muitas vezes o Senhor está falando conosco e nós não discernimos a sua voz porque não temos intimidade com Ele. Mas Jesus, ele estava ali para transformar aquela vida, então ele vai conversando com ela e vai falando até que ele fala para ela, né? Chama o teu marido e vem cá. É a hora que Jesus queria despertar ela. Quando ele falou, chama o teu marido, ela se despertou. Como que ele sabe da minha vida? Mandando chamar o meu marido. Eu não tenho marido. Daí ela fala para ele, Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem. Já teve 5 e o que está com você não é teu. Aí foi aonde ela começou a despertar para a voz do Senhor. Quem é esse? Quem será esse que fala comigo? Que eu não conheço, nunca ouvi, mas sabe da minha vida. Ela começou a se despertar. E era isso que Jesus queria. Então, Jesus fala sobre muitas coisas com ela. Aí chega um momento que ela fala para ele, eu sei que quando o Messias vier, Ele nos revelará todas as coisas. Ela já estava ali, né? Será que é Ele? Aí Jesus se revela, eu que falo contigo, o sou. Eu que sou o Messias, o que falo contigo. Eu imagino a cara dessa mulher diante dele, falando ali com o próprio Senhor, com aquele a quem ela esperava para transformar a sua vida, falando com ele e não sabia quem ele era. Mas naquele momento, então, ela creu. E os discípulos chegaram ali, conversaram com Jesus, não se espantaram porque Jesus estava falando com aquela mulher, que era uma pecadora, não se espantaram, e ela então saiu para a cidade, quando os discípulos chegaram, saiu para a cidade e começou a anunciar, né, o Cristo, aquele que tinha revelado tudo sobre a vida dela. E os homens daquela cidade, então, foram saber se era real e foram ter com Jesus e também creram e viram que realmente aquele homem era o Cristo, o verdadeiro que estava ali, que era Jesus quem estava ali. E essa mulher passou a ser vista de uma outra maneira, porque ela era vista como uma mulher pecadora, uma mulher que tinha vários homens e nenhum era dela. Ela era mal vista naquela cidade, mas ela passou a ser vista de uma maneira diferente. Ela passou a ser vista como a primeira mulher que viu a Jesus em Samaria. A história dela mudou completamente. Jesus foi ali para mudar a vida dela. Ela já não passava mais a ser acusada dos seus pecados, mas ela passou a ser vista como uma mulher que teve um encontro com Jesus. Foi a primeira ali naquela cidade, amém? Então a vida dela também foi transformada. E é isso que o Senhor Jesus, Ele quer nas nossas vidas. Nos transformar. Se eu estou ministrando essa palavra, se Deus falou comigo sobre isso, é porque algo precisa ser mudado nas nossas vidas. Algo precisa ser transformado em nós. Nós estamos nessa iminência de Deus fazer coisas grandes
nas nossas vidas, mas nós precisamos buscar do Senhor qual é a vontade dele para cada um de nós. Porque o que ele quer para mim não é o que ele quer para você. Vai ser algo diferente. Então creia nisso. Busque do Senhor. Abra o teu coração para saber. Amém? E agora eu quero ir lá em Atos, no capítulo 9. Nós vamos falar agora de Saulo. Nós falamos de Jó, falamos da mulher samaritana, agora de Paulo. 3 pessoas completamente diferentes uma da outra. Completamente diferente. E aqui no capítulo 9, a palavra do Senhor diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Amém? Aí foi o 1 a 1 de Paulo com o Senhor. Ele que odiava os cristãos, os discípulos, que não cria no Evangelho, teve ali um encontro com Deus. Teve o seu encontro com Jesus. E esse encontro foi para transformar totalmente a vida de Paulo. Esse encontro foi para colocar Paulo na linha. Porque olha só o que Jesus diz. Aqui no versículo 15. Jesus falando com Ananias, ele disse: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aquele que perseguia a igreja, que perseguia Jesus, que perseguia o evangelho, passou a ser perseguido. E não foi nada fácil para Paulo. Não foi nada fácil para Paulo pregar o evangelho. Não foi nada fácil para ele. Para quem conhece, né, as cartas de Paulo, sabe muito bem tudo que Paulo passou, tudo que Paulo padeceu. Mas o encontro de Paulo com Jesus fez com que ele amasse o evangelho. Fez com que ele amasse as pessoas. Nós sabemos que Paulo, ele tinha dentro dele uma ânsia de querer converter as pessoas. De querer que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. É muito nítido isso na vida de Paulo depois do encontro dele com Jesus. Ele trabalhou arduamente para que as pessoas se convertessem dos seus pecados, dos seus maus caminhos, para que aceitassem o evangelho por amor a Cristo. Esse encontro, esse 1 a 1, transformou completamente Paulo. Amém? E é isso que o Senhor quer. Transformar as nossas vidas a ponto de nós amarmos o evangelho e de levarmos a palavra do Senhor na vida das pessoas, para que haja conversão, para que haja salvação, para que haja uma transformação completa na vida de cada um. O Senhor deseja isso, Ele quer e Ele conta conosco, Ele precisa de nós para que nós possamos fazer isso. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas como fazer? Em que tempo fazer?
nós vamos ter que buscar do Senhor a direção dEle, a vontade dEle, porque não é na nossa vontade, não é no nosso querer, mas é no querer do Senhor, no tempo dEle, naquilo que Ele quer para as nossas vidas, porque se nós formos nas nossas forças, nós não vamos conseguir. Porque quem convence do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Quem convence as pessoas dos seus erros, dos pecados, é o Senhor. Nós não podemos ir diante das pessoas e falar da nossa vontade, porque nós vamos estar acusando. Mas quando nós falamos na autoridade de Cristo, quando nós falamos na autoridade do Espírito Santo que habita dentro de nós, aí sim há uma transformação na vida das pessoas. E muitas vezes nós somos arrogantes em querer converter as pessoas, porque estamos falando da nossa carne, da nossa vontade. Mas nós temos que falar através do Espírito Santo de Deus, com humildade, com amor. Amém? Glória a Deus. E como eu falei, Deus ele quer se relacionar conosco justamente porque Ele nos ama. E nós temos que deixar esse amor de Deus fluir sobre as nossas vidas. Buscar a Deus, estar na presença dEle e ouvir a sua voz, porque não tem discipulador melhor do que o Senhor Jesus. Não tem pessoa melhor para nos discipular e nos ensinar do que o Espírito Santo. Não tem coisa melhor do que você ouvir da parte de Deus a sua vontade. É muito melhor, porque Deus nos exorta com amor e a gente sente esse amor. Quando Deus falou comigo que eu tinha que ler e me aprofundar no conhecimento de Deus, na hora eu levei assim um susto. Eu falei, nossa, Deus está me revelando aqui algo que eu não estou fazendo. Mas naquele momento eu senti o amor eterno de Deus. Eu senti que Ele estava querendo fazer assim, Cris, vem aqui minha filha, que eu quero te ensinar. Eu quero que você me conheça aqui na intimidade junto comigo. Então sentir essa presença de Deus, sabe, é algo indescritível, é algo que não dá para explicar. É preciso que você sinta, que você tenha esse particular com o Senhor, para que você saiba o que é estar junto de Deus, ouvir a voz dEle. Amém? Então obedeça aquilo que Deus está falando. Obedeça as direções do Senhor. Se Ele está falando que Ele quer mudar todas as coisas, que Ele quer transformar, então caminhe nessa direção. Busque essa transformação, busque essa mudança. Obedeça aquilo que os ministros têm falado, que os profetas têm profetizado, o que Deus tem falado com a tua igreja. Caminhe nessa direção. Aí sim, nós vamos ser uma igreja realmente transformada para fazer aquilo que realmente Deus quer e não aquilo que nós queremos. Se esvaziar da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Se esvaziar do nosso eu, das nossas ideias, dos nossos pensamentos e nos alinharmos com aquilo que o Senhor quer, com a vontade dEle, com os pensamentos dEle. Amém? E isso é muito ministrado nessa casa. O apóstolo Cristiano ministra muito de morrer para o nosso eu, para a nossa vontade. O Senhor tem nos falado. E por que é tão difícil a gente matar a nossa vontade? Por que é tão difícil matar o nosso eu? Por que é tão difícil a gente obedecer aquilo que Deus tem falado? Porque tudo fica no amém. Porque nós não damos um passo a mais, um passo adiante naquilo que Deus tem falado. Sabe por quê? Porque nós não temos parado para ouvir o Senhor. Porque quando nós ouvimos dEle, é impossível continuarmos do mesmo jeito. É impossível continuarmos com a nossa vida da mesma maneira. Nós vimos aqui 3 vidas com quem Deus falou, face a face.
e como elas mudaram, como elas foram transformadas. Jó mudou completamente a sua vida. Jó, ele reconheceu que ele não conhecia nada de Deus. Ele falou para o Senhor: agora eu me arrependo no pó e na cinza, porque eu achava que te conhecia, mas te conhecia apenas do ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele se arrependeu. Então houve uma transformação grande, a transformação que Deus quer nas nossas vidas para esses dias, amém? E eu vou encerrando aqui a palavra do Senhor. E que nós possamos meditar nisso, amém? Que nós possamos realmente abrir o nosso coração e deixar Deus falar, deixar o Espírito Santo ministrar em nós. Grandes coisas o Senhor tem para nós na nossa vida. O Senhor fala, Ele não fala para nós de coisas pequenas. O Senhor fala para nós de coisas grandes. O Senhor fala para nós de nações. Mas quem poderá ir? Aquele que estiver disposto em obedecer e ouvir a voz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Amém. Glória a Deus. Dê um abraço nela, Tabata, você que está aí do lado. É sua amiga, você que trouxe? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Que bom, né? Eu não vou fazer nenhum apelo. Eu creio que Deus falou com você nesta manhã, de alguma forma. Alguma coisa vai fluir na sua vida. Algo você precisava ouvir hoje. Amém? E vai dar frutos. Vai dar frutos. Porque é a vontade de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Deus, pela Tua palavra. Obrigada pelo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, pela transformação. Obrigada, Deus, porque o Senhor quer mudar o nosso cativeiro, o Senhor quer mudar, Senhor, as nossas vidas, o Senhor quer fazer algo novo, nos transformar para a Tua obra, para o Teu reino, Deus. Não é para nós, não é para viver aquilo que nós queremos, é mais para viver o Teu reino, para viver a Tua vontade, para que nós possamos tirar o olho de nós e possamos olhar para o Senhor, para fazer, Senhor, aquilo que o Senhor está querendo, Deus. Que o Senhor nos capacite para isso, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos levante, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos convencer daquilo que o Senhor quer fazer. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos. Toma cada um de nós, Senhor. Nos abençoa, Pai. Nós precisamos de Ti. Precisamos do Teu Espírito Santo. Queremos, Deus, que o Senhor faça a Tua vontade em nós, Pai. Não seja mais nós, mas o Senhor em nós. Que seja o Teu Espírito, Senhor, a falar através da nossa boca. Que nós possamos aquietar o nosso coração, calar a voz da nossa alma, para que o Senhor faça a Tua vontade em nome de Jesus. Eu Te agradeço, Senhor, e entrego essa palavra nas Tuas mãos. E a vida de cada um que aqui está, Deus, para que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus. Amém. Que palavra gostosa de ouvir, né? Mexe com a gente de uma forma diferente. E o Espírito Santo começou a falar comigo sobre nós calarmos as outras vozes e ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus.
E eu queria convidar você nessa manhã a calar as vozes externas da sua vida, seja da sua alma, seja das circunstâncias, seja de tantas coisas, e você se propor a ouvir aquilo que é a voz do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que tem conduzido o nosso caminhar. É a Ele a quem nós declaramos que nós entregamos a nossa vida, entregamos o nosso coração, entregamos a nossa mente. Senão nós não estaríamos aqui nessa manhã, senão você que está nos assistindo pela TV Rica não teria ligado o seu computador. E muitas vezes a gente sofre porque nós não conseguimos identificar aquilo que é a voz de Deus. E eu quero que você, nessa manhã, comece a se conectar com Ele, diante de toda essa palavra que foi ministrada, que você comece a declarar: Espírito Santo, vem falar comigo. Espírito Santo, eu quero ouvir a Tua voz. Coloque a mão sobre os seus ouvidos e tire esse tampão espiritual. Tire esse tampão que tem atrapalhado você de ouvir aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Declara sobre você mesmo. Diga o seu nome, fala assim: Adriana ou Arthur, Alain. Eu declaro que eu estarei ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero estar alinhada com aquilo que é o propósito de Deus sobre a minha vida. Não perca esse momento, essa oportunidade de estar declarando aquilo que é a vontade do Senhor sobre nós, de estarmos conectados, a nossa conexão é na vertical. É só você e Ele, meu irmão. Somos somente nós e o Senhor. Nada mais pode entrar nessa conexão. Nada mais pode atrapalhar aquilo que Deus tem chamado sobre as nossas vidas. Quantas coisas, às vezes a gente ouve falar de vitória, de bênção, de caminhada, de estarmos com Cristo, e a gente não consegue absorver isso. Como a pastora Cristiane disse, fala assim, a gente fica no amém. E não é para a gente estar no amém, é para a gente estar na caminhada junto com o Senhor, andando aquilo que é o propósito de vida com Ele. Então eu queria que o louvor estivesse ajudando a gente a se conectar, fazer uma ligação limpa com o Senhor. Amém, vamos declarar isso: não há outro Deus a não ser o Senhor Jesus, aleluia. E todos se rendem diante do Senhor, Pai. Santo Deus, te exaltamos, Pai, não há outro igual a Ti, não há, nos rendemos a Ti. Toda interferência da nossa alma, tudo aquilo, Senhor, que quer interferir naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós declaramos que caia por terra nessa manhã. 100% dependente do Senhor, 100% vivendo aquilo que o Senhor tem, aleluia. Não há outro, não há Deus além de Ti, não há outro, nada se compara a Ti, não há outro. Não há Deus além de Ti, não há outro, nada. Você pode declarar isso: não há outro, não há outro, não há Deus além de Ti, não há outro, nada se compara a Ti. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és Senhor, só Tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és Senhor, só Tu és majestoso.
majestoso Deus, majestoso, só Tu és Senhor, outro igual não há, só Tu és Senhor, santo, majestoso, majestoso Deus, majestoso, só Tu és Senhor, outro igual não há, só Tu és Senhor, santo, só Tu és Senhor, outro igual não há, só Tu és Senhor, santo. Nós reconhecemos que só Tu és Senhor, Pai, e declaramos isso, Senhor, sobre as nossas vidas. E que assim seja, Senhor, sobre os nossos sonhos, Senhor, sobre os projetos, Senhor, sobre tudo aquilo que nós colocamos as nossas mãos e nos envolvemos, para que assim o Senhor determine tudo o que devemos fazer, Pai, não só naquilo que queremos, mas em tudo que o Senhor quiser, aonde nós estivermos, que a Tua vontade seja a principal coisa, que a Tua vontade seja, Senhor, aquilo que guia as nossas vidas, para hoje e sempre, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, meu irmão, aplauda o Senhor. Amém? E que nessa manhã, que nós possamos sair completamente convictos de que somente a voz do Senhor pode falar no nosso coração, no nosso entendimento. Amém? Hoje você veio aqui para isso. É o 1 a 1 com o Senhor. Somos somente você e Ele. Nada mais importa. Nada mais pode atrapalhar a sua vida. Busque a intimidade com o Senhor. E daí você será liberto, próspero e tantas outras coisas Deus tem a acrescentar. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo e seja com todos nós. Amém.